Olá, hoje o Vivências conversa com o educador Paulo Elpidio de Menezes Neto, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará nos anos de 1980. Natural de Fortaleza, Paulo Elpidio graduou-se em Direito pela UFC e tem mestrado em Sociologia pela Universidade de Paris. Neste bloco, vamos conhecer suas primeiras impressões sobre uma Fortaleza provinciana e sobre sua formação profissional. Nasci em Fortaleza, na praia de Iracema, em 13 de janeiro de 1936. Eu sou um septuagenário, portanto, se você fizer as contas. A minha juventude eu passei aqui mesmo, por essas ruas aqui, a Rua dos Tabajaras, Pacajus, Cariús. Eu morei aqui até o fim da minha adolescência, né? Passei toda a minha infância aqui. E a cidade de Fortaleza eu a via através da praia de Iracema. Era menino, jogava bola nessas ruas ou na praia. E a cidade mesmo eu percorria nos meus deslocamentos para o colégio. Era 7 de setembro, que ficava na Avenida do Imperador. E aos poucos fui conhecendo bem a cidade e ampliando o meu círculo de observação de Fortaleza da década de 50, 60. A cidade tinha poucos polos de atração. Praticamente a vida da cidade se resumia na Praça do Ferreira, onde estavam os melhores cinemas, os dois melhores cinemas, inicialmente o Diogo na Barão do Rio Branco e posteriormente a construção e inauguração do São Luís. Teatro José de Alencar, enfim, estes eram os eixos culturais da cidade. Era uma cidade pequena, muito pequena, de fato. Nós tínhamos na época uma emissora de rádio, a primeira emissora de rádio, que foi exatamente a Ceará Rádio Clube, a PRE9. O centro, praticamente nós não tínhamos. Nessa época, para se ter uma ideia, e eu recuo um pouco mais, eu já estou aí na década de 40, final da década de 40, quando vivíamos os últimos anos da Segunda Guerra Mundial. O único restaurante da cidade ficava aqui na praia de Iracema, na Rua dos Pacajus, e era um restaurante de um espanhol, de um galego, que se chamava Ramon. Esse restaurante fez época. Por esse tempo, nós estamos em 42, 43, o Brasil já havia entrado na guerra, a Força Expedicionária Brasileira já tinha ido para a Itália, e Fortaleza era um dos pontos de apoio da Força Aérea Americana nos seus voos para a Europa via Dakar. Essa cidade, praticamente, o Cocorote, que era o lugar ali na Água Fria, na Pirocaia, onde posteriormente se ergueu todo o sistema aeroportuário de Fortaleza, ali ficava uma base militar americana. E a cidade viveu durante esses últimos anos em função das tropas americanas sediadas aqui, de passagem. E nós estamos exatamente ao lado do Clube dos Oficiais da Força Aérea Americana, que é aqui hoje o Estoril, onde eles tinham um restaurante, tinham bares e faziam festas. Era um centro muito animado em Fortaleza dessa época, da década de 40, entre 42 e 45. Portanto, essa era a visão de um adolescente da cidade, era a visão de uma Fortaleza ligada por bondes, por algumas linhas de ônibus, que saíam todas do centro da cidade, saíam da Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira era, vamos dizer, o centro, era o polo de convergência e de onde se irradiavam todas as linhas de transporte da cidade. Não se fazia nada na cidade sem passar pela Praça do Ferreira. Então essa visão que eu tenho em Fortaleza da década de 50, 60, exatamente a Praça do Ferreira é o ponto central de todas as minhas lembranças e recordações. A minha formação profissional, eu fiz os meus estudos do curso, nessa época chamado curso primário e o curso ginasial, era o equivalente hoje ao ensino básico fundamental. Nesse momento aí, quando eu termino o ginásio, sofri de uma inspiração súbita e decidi-me pela carreira militar. E fiz um concurso nacional e entrei para a Escola de Cadetes de Fortaleza, onde passei 3 anos, ao longo dos quais descobri que realmente
eu havia me iludido com um sonho que não era exatamente aquele que eu queria, sair da escola, terminei o curso na escola e fui como todos os jovens da minha idade, na Fortaleza daquela época, estou me referindo ao ano de 57, 58, fazer direito. As oportunidades de formação profissional em Fortaleza naquela época eram muito pequenas e muito estreitas. Ou você fazia agronomia, ou farmácia, ou odontologia, ou então direito. Havia uma faculdade de ciências econômicas, mas era uma faculdade particular que não gozava do prestígio acadêmico necessário. Então, as pessoas ou iam para uma coisa ou outra, ou iam para direito, aqueles que tinham um pouco mais de interesse pelos estudos sociais, ou ia para a área médica, para a área de odontologia, ou então agronomia, cuidar da terra e da criação, etc. Fiz direito, terminei aqui mesmo direito. Logo em seguida, eu vou fazer uma pós-graduação na França e fiz uma opção pela economia. Foi a minha primeira especialização, foi na área econômica. Vem a Revolução de 64, me apanha lá. Então eu só volto ao Brasil já no final de 64, início de 65. E encontro o país inteiramente transformado, diferente daquele que eu havia deixado alguns meses antes. Nessa época, em 65, eu entro para o magistério superior, Universidade Federal do Ceará. A partir de então, desenvolvo uma carreira acadêmica com muitas dificuldades, porque nesse íntere, entre 64 e 71, a universidade sofreu um assédio muito grande das forças, dos órgãos de informação das Forças Armadas, e eu mesmo fui, por diversas vezes, fui preterido em concursos na universidade por conta da minha folha corrida, que não era muito bem aceita na época. Em 71 eu volto à França, passo mais um ano e meio lá, completo meus estudos aí, né? Eu migro, deixo a economia, eu acho que já estava mais consciente da minha vocação acadêmica e me dedico ao estudo da ciência política. Nessa atividade eu desenvolvi toda a minha atividade acadêmica na Universidade Federal do Ceará. Pelos anos 80, mais ou menos, em torno de 75, eu exerço a primeira função administrativa na universidade. Eu fui diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia. Passo por outras escalões, outras funções acadêmicas. Assumo a reitoria eleito, que fui em 79, e exerço a reitoria da Universidade Federal do Ceará até 83. Em 83 vou para a Alemanha como professor visitante da Universidade de Colônia, passo lá um ano. Retorno ao Ceará, retomo as minhas atividades acadêmicas aqui, mas em 85 eu sou convidado para ir a Brasília e assumo a Secretaria Nacional de Educação Superior no Ministério da Educação. E lá fico durante 2 anos. Retorno para o Ceará com a eleição de Tasso Gereissati e a seu convite assumo a Secretaria de Educação do Ceará. Passei um pouco mais de um ano, pedi demissão e retornei às minhas atividades acadêmicas. Retorno mais uma vez a Brasília por 1 ano e meio, 2 anos, já na condição de secretário nacional da Educação Básica e secretário executivo do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ao termo dessas atividades, eu retorno a Fortaleza, me aposento e vou para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro inicio o meu trabalho, o meu noviciado, longo e agradável noviciado, no qual me encontro ainda, numa tentativa de tornar-me carioca, o que para um cearense é de todo impossível, mas tentativa não me faltaram para conseguir esse objetivo. Estou lá há 20 anos.
Poderia parecer que durante esses 20 anos eu praticamente arribei do Ceará, mas as minhas ligações com o Ceará, com Fortaleza, são muito profundas. Eu tenho muitos amigos, tenho muitas iniciativas aqui que me atraem, com as quais eu me identifico. Tenho uma família, de forma que durante esses 20 anos eu vim com muita frequência a Fortaleza e consegui manter algumas ligações que eu considero relevantes. Assumi, lá fui reitor do Centro Universitário Celso Lisboa, no Rio, até 1999. E no ano 2000 eu vou para Cândido Mendes e assumo as funções de pró-reitor de desenvolvimento institucional, cargo que eu exerci até o ano passado. Essas atividades, até um pouco cansativas, esse rol de funções desempenhadas, apenas serve para definir com mais clareza uma carreira profissional. Eu toda a minha vida profissional se desenvolveu na área da educação. Em nenhum momento eu não desempenhei nenhum cargo que não estivesse ligado diretamente à educação. Quando me dizem, você morou em Brasília? Eu digo, não morei em Brasília. Eu estive no Ministério da Educação por 2 vezes. Porque eu nunca me identifiquei com a cidade, mas sim com as funções que eu lá desempenhava. Portanto, esse é um perfil de um educador que em determinados momentos foi chamado a desempenhar funções políticas, mas sempre no âmbito da educação, seja da educação superior, a qual eu me dediquei com maior empenho, seja no âmbito da educação básica e fundamental, com a qual eu tenho alguma experiência e, enfim, uma predisposição particular. No próximo bloco, o professor Paulo Elpidio fala sobre suas publicações e sobre boas amizades. O Vivências volta já. Hoje o Vivências foi ao restaurante Sobre o Mar, na Praia de Iracema, para conversar com o educador Paulo Elpidio de Menezes Neto. Nesse segundo e último bloco, Paulo Elpidio nos fala sobre suas publicações e as boas amizades. O primeiro livro foi de 82, eu escrevi ainda quando reitor, são os ensaios sobre educação. O título do livro, se eu bem me lembro, é Universidade e Realidade. Em seguida, publiquei uma coletânea já na década de 80, 90 mais precisamente, uma coletânea de ensaios, que eu dei o nome de O Rosto de Janus, numa alegoria ao deus romano, em que eu desenvolvo uma série de estudos sobre educação. E eu fiz parte de um grupo de estudos da Universidade de Colônia que acompanhou diariamente os acontecimentos políticos. Era um grupo composto de alemães, franceses, brasileiros, havia um brasileiro, era eu, e havia um argentino. E durante todo o período nós acompanhamos, eu realizei numerosas entrevistas com membros do Partido Socialista Alemão, com o Partido Democrata, e esse material eu reuni num livro que publiquei, né, mais ou menos pelos anos 92, 93, que foi que deu o título de A Unificação do Estado Alemão. É um livro contém alguns ensaios de natureza política, contém entrevistas pessoais realizadas com políticos alemães, líderes importantes da época, né? E, enfim, com alguns mapas que apresentavam exatamente a situação europeia, o continente europeu no pós-guerra, e fatos e eventos significativos da queda do muro, que foi exatamente quando se deu na minha permanência em Colônia. O outro livro
Foi uma aventura que eu fiz há uns 2 ou 3 anos passados. Reuni. Eu sou um blogueiro, eu sou um usuário atuante da internet. E desde que eu migrei do meu Windows para um Apple, um Mac, então ninguém me pegou mais. E eu reuni uma correspondência mantida ao longo de 5 anos com alguns amigos, dentre eles Lustosa da Costa, Hélio Barros e mais outros amigos, e publiquei esses e-mails. Esses e-mails tratam de tudo e mais alguma coisa. Da conversa cotidiana sobre a cidade, sobre os políticos, sobre nós mesmos. Nós três, Hélio Barros, Lustosa da Costa e eu, convivemos há mais de 50 anos. E, curiosamente, nos toleramos durante todo esse tempo e nunca brigamos, o que é uma coisa inenarrável, é absolutamente surpreendente. E, apesar disso, sempre nos criticamos muito. Diz o Lustosa que sempre que se reúnem 2 da trinca, é para falar do terceiro. De forma que nós levamos a vir os e-mails, traduzem um pouco esse tipo de conversa, de prosa. E eu conto algumas histórias interessantes da minha infância. Pela primeira vez eu evoco o Ramon. Num desses e-mails dirigido a esses amigos, eu evoco um episódio trágico. Eu morava exatamente em frente ao Ramon. A casa dos meus pais e meus avós ficavam na Rua dos Pacajus e davam para os fundos do restaurante, que era por onde as pessoas entravam, porque a frente dava para a praia. E nessa época o mar já tinha feito alguns estragos e nessa noite, precisamente, o mar invadiu o Ramon e derrubou toda aquela orla da frente. Eu assisti isso da minha casa e o velho Ramon teve que arrastar os móveis com os garçons, os empregados, geladeiras, frigoríficos para a calçada. E o meu avô abriu as portas da casa e todo esse material foi abrigado em minha casa, em nossa casa. Foi uma noite trágica. O velho teve um traumatismo muito grande, foi hospitalizado e perdemos assim o primeiro e o mais importante dos restaurantes que o Ceará já teve em toda a sua história, porque o Ramon inventou pratos até então desconhecidos. A especialidade do Ramon era exatamente uma famosa sopa de cabeça de peixe. E ainda hoje essa receita eu tenho. Bom, esse episódio eu trato porque eu estava marcou muito a minha infância. E a relação que eu mantinha com o velho Ramon era uma relação à distância. Ele, um homem na época já de uns 70 anos, e eu um garoto de 9, 10 anos, né? Via aquela figura robusta, falando um português estropiado, com acento espanhol muito forte. Essa é uma visão da Praia de Iracema. Lustosa da Costa, jornalista, nos conhecemos nos bancos da Praça do Ferreira, para onde íamos após as fastidiosas aulas de Direito da Faculdade de Direito. Saímos de lá mais ou menos 9, 10 horas, quando resistíamos tanto, e íamos para a Praça do Ferreira. Diz o Lustosa que nosso conhecimento jurídico provém mais dos bancos da Praça do Ferreira do que da sala de aula da Faculdade de Direito. Eu acho que ele tem uma certa razão nisso. Ele me dizia uma vez que o pai dele fez algumas indagações, e já no 5º ano de Direito, e o pai fez algumas indagações sobre Direito, e ele não soube responder, e o pai teria lhe dito: Francisco, você é um ignorante. E ele dizendo: pois olha, eu já estou muito preocupado, porque eu estou vendo os clientes chegarem e eu não sei nada de direito. O Lustosa teve uma ascensão rápida, foi talvez uma das penas mais ágeis e mais brilhantes da minha geração. Foi a pessoa... o Lustosa tinha, já adolescente, uma capacidade de leitura incrível. Ele pegava um livro, que eu estou me referindo a um livro de Joyce, coisa assim, literatura pesada mesmo. Pegava um livro
no começo da noite, e quando era 8 horas da manhã, o livro estava lido. Ele passava a noite lendo, enfim. Era um dono de um estilo muito vivo, com um senso de humor e de ironia que poucos jornalistas no Ceará têm, no Brasil até. Subiu rapidamente nos Diários Associados, que era o principal meio de comunicação do Ceará. Foi editor-chefe do Unitário do Correio do Ceará, foi redator da TV Ceará, foi para Brasília depois, como repórter do Estado de São Paulo, e lá ficou durante muitos anos, ainda hoje mora por lá. Continua escrevendo, e eu sempre digo a ele que continua cobrando um livro que ele está nos dever, que é exatamente o retrato dos políticos cearenses com que ele conviveu durante 2 décadas como repórter político dos Diários Associados no Ceará. Hélio Barros. Hélio Barros, nós somos praticamente irmãos. Fomos criados, nossos pais eram amigos, fomos criados juntos desde a infância, fizemos praticamente as mesmas coisas. Eu fiz a escola preparatória, o Hélio fez a escola preparatória também, fizemos direito, entramos para a Universidade do Ceará para o mesmo departamento, nos dedicamos às mesmas, a ciência política, o Hélio também a ciência política. Num determinado momento, o Hélio vai para Brasília e entrou no quadro técnico do MCT, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e no CNPq, onde até hoje se encontra, ocupou funções relevantes, foi secretário nacional de Educação Superior, o mesmo cargo que eu existi num determinado momento, foi diretor da CAPES, e hoje desenvolve vários projetos, casado com a embaixadora do Brasil em Costa Rica, a doutora Maria Dulce, e lá está, com Dulce, enfim, tem alguns livros publicados, vários trabalhos na área de ciência e tecnologia, foi secretário de ciência e tecnologia no governo Lúcio Alcântara. É realmente um quadro de primeira grandeza que o Ceará poderia ter melhor aproveitado ao longo desses anos. 2 coisas aconteceram na década de 60 muito importantes para o Ceará. Foi a criação da Universidade Federal do Ceará e a criação do Banco do Nordeste. Essas duas instituições foram criadas com diferença de poucos meses e desenvolveram uma atividade absolutamente revolucionária em relação à cultura e ao desenvolvimento do Ceará. O banco, na sua tarefa de promover o desenvolvimento da regional, e a Universidade Federal do Ceará, no sentido de ampliar a gama de oferta de possibilidades de cursos profissionais. Criada a universidade, imediatamente aqueles 4 ou 5 cursos iniciais a que eu me referi se multiplicaram em 10, 15, e ao fim da década de 60, por exemplo, já nos anos 70, praticamente a universidade cobria, no plano da graduação, todas as áreas de conhecimento e as áreas profissionais mais relevantes, pelo menos. Era o advento da universidade transformou as faculdades pré-existentes. E houve uma preocupação muito grande no treinamento de professores, não só enviados para o exterior para fazer mestrado e doutorado, como a contratação de professores visitantes. Portanto, a universidade era o que de melhor havia na época. Como o que de melhor havia em matéria de treinamento na área de desenvolvimento era o Banco do Nordeste. Dos bancos brasileiros à época, foi o banco que mais se distinguiu e que ofereceu à Sudene, a quem ele estava ligado, uma contribuição extraordinária do ponto de vista de formação de recursos humanos. O que aconteceu? No Brasil todo, ao longo desses anos, a oferta de vagas pelo setor público praticamente estabilizou-se. Quer por dificuldades financeiras do governo federal, pelas limitações conhecidas dos governos estaduais. O fato é que a matrícula nas instituições públicas permaneceu por 2 décadas, pelo menos,
praticamente estagnada. O avanço foi praticamente irrisório, o que deu lugar ao advento, ao aparecimento da iniciativa privada nesse plano. Não, nessa época, apenas faculdades isoladas, mas muito cedo começaram a aparecer conglomerados mais importantes que se tornaram em universidades privadas. Universidades do Porto, da PUC do Rio de Janeiro, por exemplo, da Mackenzie de São Paulo e logo em seguida da Unifor. A Unifor tem uma característica especial porque foi a única universidade privada que foi criada já como universidade. O projeto foi total, global, como universidade. A maior parte das outras instituições universitárias foram se formando por justaposição de unidades já criadas. Não foi o caso nem da PUC, do Rio de Janeiro, nem da Unifor, no caso do Ceará. Houve uma pulverização de oportunidades. Quer dizer, hoje você está numa situação em que a oferta de vagas para a educação superior é maior do que a demanda em muitos setores. Não em determinados setores críticos, como direito, por exemplo, que é uma demanda exponencial, dadas as oportunidades de emprego que a carreira de direito oferece, sobretudo de empregos públicos. Medicina, engenharia entrou num processo de queda nessas últimas décadas. O fato é que há mais candidatos, há mais oferta de vagas do que candidatos no sistema. Isso desequilibrou um pouco e essa competição por aluno levou no conjunto do Brasil, não é só no Ceará ocorre isso também, mas em outros estados brasileiros, levou ao que eu chamaria a um abastardamento da qualidade do ensino. Essa disputa pelo aluno levou à fixação de anuidades menores, redução de anuidades, facilidades no pagamento de anuidades e, com isso, salários inadequados com relação aos professores, a aceitação de professores não graduados, porque não pós-graduados, porque os professores pós-graduados custam mais caro. Isso levou, eu diria, que é um dos fenômenos pelos quais nós temos muito a temer. A qualidade em algumas áreas, por exemplo, a qualidade do profissional tem que ser vista com muito cuidado. Um aspecto que denuncia isso claramente é o exame de ordem com relação a direito. O percentual de reprovados no exame de ordem é uma coisa surpreendente, o que denota a fragilidade da formação de graduação em muitas instituições. Naturalmente, em determinadas áreas, como por exemplo na área de medicina, há um temor muito grande que essa oferta demasiada tenha influído decisivamente na má formação dos médicos e, ao mesmo tempo, na proliferação de profissionais que não encontram emprego. Quem viu a medicina, me reportando a medicina, o exercício profissional da medicina na década de 60, que é aquela que nós tratávamos quando a Universidade Federal do Ceará foi criada, e atualmente, você verifica naquela época os médicos, o médico, a função de médico era uma função muito respeitada, muito bem remunerada, não só na iniciativa privada, como nos órgãos públicos. O que se verifica hoje é uma quantidade enorme de médicos desempregados, sem oportunidade de trabalho e com salários baixíssimos. Isso ilustra um pouco eu estou tentando dar uma resposta adequada à pergunta. Na verdade, para resumir, nós aumentamos a oferta, aumentamos o sistema de educação superior, não só o público como o privado, mas estamos correndo um risco muito grave de termos o nível de qualificação profissional em queda em muitas áreas profissionais. E não é só na área privada. O crescimento recente da área pública, com a criação de cursos e desdobramentos de cursos noturnos, criação de campi pelo interior, sem uma necessária adequação às exigências mínimas de qualidade,
é responsável também, essas iniciativas são responsáveis também por uma queda visível na qualidade dos profissionais. O que se deve fazer quando for um médico ou quando for um advogado é pedir para ver o diploma dele, onde é que ele se formou. Uma entrevista dessa não poderia ser concluída sem uma referência específica a Antônio Martins Filho. Se não fosse por questões familiares, eu sou seu genro, e um grande admirador seria pelo fato de também, como ele, ter abraçado a educação como uma profissão, como uma atividade regular. Antônio Martins Filho é uma criatura iluminada. Ele, menino pobre, veio para Fortaleza muito cedo. Antes viveu muito tempo no Crato, esteve ainda no adolescente empregado nas obras contra as secas lá pela região de Quixadá e Iguatu. Vai para Caxias do Maranhão, casa, constitui família em Caxias do Maranhão como comerciante e já com 5 ou 6 filhos vem para Fortaleza como comerciante e aqui se instala. Nesse ínterim havia feito o curso de Direito e aqui começa a vida do zero. E aos poucos tornou-se advogado, advogou durante muito tempo, militou no foro, foi professor do Liceu do Ceará e em concurso ganhou a cadeira de Direito Comercial na Faculdade de Direito. Foi um advogado de sucesso, construiu um patrimônio respeitável na função de advogado no cível em Fortaleza. Na década de 50, o Martins Filho andou lendo alguns registros referentes a um médico chamado Xavier de Oliveira, que vivera umas 2 décadas anteriores e que havia, naquele tempo, uns 15 anos ou 20 anos antes da década de 50, havia falado na hipótese da criação de uma universidade no Ceará. E aquela ideia ficou com ele e ele iniciou uma batalha que demoraria muito tempo. A primeira tentativa foi de fazer o governo do estado do Ceará, na época o desembargador Faustino Albuquerque, enviar uma mensagem para a Assembleia Legislativa criando a universidade. A simples notícia, propagação da notícia de que estava se cogitando da criação da universidade fez com que aparecessem logo os candidatos a reitor. De forma que havia tanto candidato a reitor que a criação da universidade se viu inviabilizada porque não foi possível construir nem negociar um acordo entre os candidatos dos vários partidos. Fracassada essa tentativa, Martins Filho, então, com um grupo de estudantes, e professores das faculdades superiores existentes então, iniciou uma nova campanha, mas já visando a bancada federal e era presidente da República Getúlio Vargas no seu segundo período constitucional, e consegue que o Getúlio encaminhe uma mensagem, não foi encaminhado, a representação cearense apresenta um projeto de lei à Câmara dos Deputados e esse projeto de lei criando a Universidade do Ceará, como se chamava na época, começa a tramitar. E foi aprovado e chega o diploma legal para a assinatura do presidente, Getúlio Vargas. Nessa época o PSD era o partido dominante e tinha uma forte influência no governo Vargas e já se tinha como certo o reitor. Eu sempre digo que a Universidade Federal do Ceará, a primeira Universidade do Ceará, teve um reitor antes de ter universidade. Novamente, era um nome do PSD, uma indicação do PSD, já dado como o reitor da jovem universidade. Morre Getúlio. Getúlio se suicida no dia 24 de agosto sem ter assinado a lei, sem ter sancionado a lei. Assume o Café Filho
E o Café Filho não tinha muitas relações muito estreitas com o PSD e resolveu aceitar uma outra indicação, que foi feita uma lista tríplice. O nome de Antônio Martins Filho era o primeiro da lista e Café Filho nomeia o Martins Filho reitor. Então começa a saga universitária de Martins Filho. Foi reitor durante 12 anos, 4 mandatos consecutivos, foi reeleito. Os mandatos na época eram de 3 anos. Martins Filho tirou a universidade, criou a universidade, não existia, criou tudo. Criou o símbolo, criou o prédio, era um pequeno prédio que foi ampliado. Aquele prédio da reitoria, só existe a casca do original, é só aquela casca da primeira perna. O resto do internamento foi reconstruído e o H e a outra perna, tudo aquilo é obra nova. Apenas é um projeto do Neudson Braga e do Liberal de Castro, apenas seguindo a concepção arquitetônica da perna original do prédio. Então, deu cara à universidade, iniciou o treinamento e formação de professores, enfim, deixou a universidade com um orçamento, naquela época, para se ter a universidade chegou a ser a 4ª universidade em termos orçamentários do país. Ao lado apenas da Universidade do Brasil, que chamava-se assim a Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje, a Universidade de Minas Gerais e a Universidade do Paraná. Era a 4ª universidade em termos orçamentários. Tinha muito dinheiro, foi feito muito investimento, o campus do PC, tudo isso, enfim, todas as obras foram iniciadas. Marcou a presença, terminou em 67, já em plena vigência do governo militar, poderia ter sido reeleito, mas, enfim, o governo militar tinha outras ideias a respeito do assunto. Fica Martins Filho já aposentado, mas não inativo. Então cria a Universidade Estadual do Ceará, cria a URCA, cria a UVA. Ele esteve à frente de todos esses projetos de criação da universidade. E com o Edson Queiroz, foi uma pessoa que, durante todo o momento de elaboração do projeto da Unifor, ele esteve ao lado dele e colaborou intensamente. De forma que eu não sei que título se daria a Martins Filho. Eu acho que é uma das personalidades mais marcantes e mais importantes que o Ceará teve. Eu diria, no plano político, nós tivemos eu acho, há uma referência inevitável, que é a de Virgílio Távora. Isso é um ponto de vista pessoal meu, eu considero Virgílio e Raul Barbosa os 2 grandes governadores do Ceará, os maiores governadores do Ceará. E sem esquecer o Tasso, que eu acho que o Tasso Gereissati modernizou o Ceará em anos recentes. Mas Martins Filho é uma personalidade que está à altura de Virgílio, como homem público, como educador, não é? É um exemplo marcante. Eu nunca, uma coisa que mais surpreende na personalidade do Dr. Martins é que ele não era um homem não era fácil de lidar. Ele era um homem autoritário, era um homem severo, era um homem para ter muitos inimigos e de fato desgostou muitas pessoas, entrou em conflito com os políticos, com muitos políticos, entrou em conflito com o próprio presidente de Castelo Branco em determinado momento. E hoje no Ceará é uma coisa curiosa, era para ser uma figura mais ou menos esquecida, mas é uma unanimidade. É uma coisa extraordinária. Talvez a obra dele foi tão importante que sobrepôs aos olhos, às querelas, às individuais durante todo esse tempo. O Vivências fica por aqui. E você já sabe, se quiser nos enviar dicas ou sugestões de programas, entre em contato pelo telefone 3477-3422. Assista também a todos os programas da TV Unifor na internet. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.